Que Maria passe à frente entrando na sua casa, que Maria cele todos os lugares da sua casa com a bênção do seu Filho Jesus. Por isso segure sua cruz agora e diga: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito de Deus e o sangue do Cordeiro cele cada área da nossa casa, cele as nossas portas com o sangue do Cordeiro, nossas janelas e cada membro da nossa família, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, isso que a irmã Maria Raquel estava falando é algo muito sério, muito importante. E eu já quero pedir, nós estamos na live agora, mas esse vídeo será cortado, será colocado à parte, para que você possa divulgar. E é muito importante que você divulgue essa palavra que vai ser dita hoje, pois é palavra de salvação para você e sua casa. Como diz o Atos dos Apóstolos, São Paulo diz ao carcereiro que se desespera: calma, se tu acreditares, se tu creres, será salvo tu e a tua casa. E hoje Deus quer salvar a tua casa. Mas primeiro, para entender o que é salvar a nossa casa, nós precisamos acordar e pedir que o Espírito Santo nos dê a luz da verdade, para enxergar que a nossa casa está em risco. Muitas vezes nós não enxergamos o perigo. Sabe, um carro que está dirigindo na neblina e não percebe que existe um abismo, e não percebe que existe um perigo de morte? Pois esse é o grande perigo. Nós estarmos caminhando, a nossa família está correndo um grande risco e a gente está achando que está tudo bem. E a gente não enxergar o perigo que está à nossa frente. Por isso hoje o Senhor quer mostrar o perigo, quer mostrar o grande perigo e quer mostrar a salvação, a solução. Porque Deus veio para salvar. Deus amou o mundo de tal modo que enviou o seu Filho unigênito, não para condenar o mundo, mas para que todo aquele que nele crê seja salvo. Mas essa mesma passagem bíblica, se você continuar lendo, vai dizer: aquele que crê no nome do Filho único de Deus, pois ele veio para salvar, esse será salvo. Mas aquele que não crê será condenado. Está lá no capítulo 3 de São João. Todos estão com o coração voltado para Deus. Os seus pais, os seus irmãos, seu esposo, sua esposa, os seus filhos. E se a gente for mais longe, seus familiares, tios, primos, aqueles ao seu redor, da sua família, os seus familiares, todos estão vivendo na graça de Deus? É uma pergunta importante de se responder, pois quem não estiver na graça de Deus vai se salvar? Gente, é uma pergunta muito séria. Eu vou mostrar por que o mês de maio é tão importante para salvar sua família. Você vai já entender a gravidade. Será que todos na minha casa estão com o rosto voltado para Deus, vivendo na graça de Deus? Você sabe quantos na sua casa estão vivendo em pecado mortal? E se morrerem agora, no estado que estão, se salvariam? Pode parecer uma pergunta muito subjetiva, mas eu vou te dar respostas objetivas hoje. Eu repito, Deus quer salvar a sua casa, mas você precisa entender o que Jesus ensina através da sua igreja. Hoje em dia tem muitas pessoas querendo interpretar o ensinamento de Jesus, cada um do seu jeito. Cada um criou um Deus à sua imagem e semelhança. Foi o contrário. Não foi Deus que criou a gente, a sua imagem e semelhança, mas cada um está inventando um Deus à sua imagem. E hoje o Espírito de Deus quer te dizer o que Deus ensina, o que a igreja ensina há 2000 anos, o ensinamento que Cristo deixou na sua igreja. E o mês de maio é tão importante que o Papa Paulo VI, no ano de 1965, publicou um documento sobre o mês de maio para afirmar expressamente como a igreja considera esse mês o mês mais fecundo, mais frutuoso de orações,
de graças celestes para todas as necessidades da humanidade e da igreja. O Papa Paulo VI lançou um documento para falar sobre a importância desse mês de maio. Um dos trechos desse documento diz assim: porque o mês de maio traz essa poderosa chamada a uma intensa e confiante oração, e porque nele os nossos pedidos acham mais fácil acesso ao coração misericordioso da Virgem. Foi feito uso pelos nossos predecessores, os papas anteriores, escolher esse mês consagrado a Maria para convidar o povo cristão para as orações públicas, cada vez que a igreja o necessitasse, ou que qualquer perigo ameaçasse o mundo. O Papa está dizendo que ele e os papas anteriores a ele sempre tiveram esse costume há muitos séculos, de especialmente no mês de maio, levar o povo a uma grande comoção, a todos se unirem para um levante de oração para vencer as forças das trevas. Porque o coração de Jesus se abre ao clamor de Maria. E esse é o mês que a igreja dedica há muitos séculos à Virgem Maria, o mês das flores, o mês de maio, o mês da mãe. Este mês é um mês de muitas graças e a igreja nos ensina isso. E você vai entender, meu irmão, minha irmã, por que dessa importância tão grande desse mês para salvar a sua família. Eu quero dizer agora o ensinamento da igreja. Eu fiz a pergunta a você sobre a sua família. Como está a sua família? Será que existe alguém na bebedeira? Será que existe alguém na droga? Será que existe alguém vivenciando furto, ligado ao tráfico? Mas não precisa ser pecados assim tão escandalosos, não. Hoje em dia tem gente achando que o pecado do adultério não leva ao inferno. Será que tem alguém na sua casa vivendo o adultério? Será que tem algum filho seu vivendo o pecado da fornicação, o sexo fora do casamento? Já vivendo com a namorada ou com o namorado como se fossem casados? É pecado mortal. Será que existem jovens na sua casa ou até adultos vendo na internet pornografias? São pecados mortais. E olha o que a igreja diz sobre o pecado mortal. Catecismo da Igreja Católica, número 1035. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morreram em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. Catecismo da Igreja Católica, número 1035. A igreja está dizendo que se alguém morre em pecado mortal, ela virou as costas para Deus. Se você quiser, você pode anotar, é importante anotar muitas vezes, a passagem de Jeremias capítulo 32, versículo 33. Todo o meu povo voltou suas costas para mim, e não me olhou mais na face, não me olhou mais de frente. Também Jeremias capítulo 2, versículo 27, voltaram para mim as costas, e não a face, mas na hora da adversidade clamam, ergue-te em nosso favor, salva-nos por misericórdia. Viraram as costas para mim, diz o Senhor. Não a face, mas as costas. O pecado mortal é quando uma pessoa se decide, por exemplo, por causa de uma paixão, por causa de um prazer, estou dando um exemplo, a pessoa se decide, mesmo sabendo que aquilo é contrário, aquilo é uma rejeição da vontade de Deus, eu vou estar virando as costas para Deus, mas eu quero esse prazer, e por isso eu viro as costas para o meu Deus. E a sua alma vai ficando cada vez mais enegrecida, a sua alma vai morrendo, ela morre com o pecado mortal. É uma alma morta. Se uma pessoa morre em estado de pecado mortal, virada as costas para Deus, longe dos mandamentos de Deus, o catecismo está ensinando. Se você quiser, eu peço, você que está com seu diário espiritual, anote, porque não dá tempo de eu ler. Vou ler mais um trechinho só. Se este estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus,
ele vai causar a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que a nossa liberdade tem o poder de fazer a escolha para sempre, sem retorno, sem regresso. Não existe isso de um dia a pessoa sair do inferno, é para sempre. Nós temos a capacidade, está no catecismo, de escolher escolhas eternas. Anote o catecismo, número 1033, 1035, 1037 e 1861. 1033, 1035, 1037 e 1861 do Catecismo da Igreja Católica. Você pode ler com mais calma. Ainda diz: Deus não predestina ninguém para o inferno, mas para isso é necessária uma aversão voluntária a Deus, que se chama pecado mortal. É o que eu estava explicando. O pecado mortal é quando alguém vira as costas para Deus, porque achou mais importante do que Deus um prazer carnal, um roubo, uma desonestidade. Todos nós somos pecadores, mas quando uma pessoa sabe que aquilo é pecado grave e se decide pelo pecado grave, se ela morrer nesse momento, a igreja está ensinando, Cristo está ensinando, ela vai para o inferno. Entrai pela porta estreita. Perguntaram a Jesus: mestre, são muitos os que se salvam? São poucos os que se salvam? Jesus respondeu: nem que sim, nem que não, mas ele disse: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por aí, por ele. A grande maioria tem estado no caminho da perdição. Então, irmão, a maioria das pessoas, quase todo mundo vai para o inferno? Não, se você responder ao chamado de Deus. O Senhor disse a Pedro, a Tiago, a André, a João, e diz a mim e a você: eu te farei pescador, mas pescador de homens, de almas. Isso é muito sério. Nossa Senhora em Medjugorje, no dia 2 de agosto de 82, se eu não me engano, disse assim: está acontecendo uma grande batalha entre Satanás e o meu filho Jesus. Almas humanas estão em perigo. A sua família está em perigo. E Nossa Senhora quer nos advertir, quer nos ajudar para vivermos a palavra de Deus. A palavra 13, versículo 8, diz que 2 juízes, 2 anciãos, que eram do povo de Deus, ficaram tomados de paixão por uma bela mulher chamada Susana, uma mulher casada, e eles quiseram abusar dessa mulher. E a Bíblia vai dizer no versículo 8, capítulo 13, versículo 8 do profeta Daniel: os 2 anciãos se viram, portanto, todos os dias no seu passeio. Viram-na todos os dias do seu passeio, viram tanto que se apaixonaram por ela e, perdendo a noção justa das coisas, desviaram os olhos para não mais olhar para o céu e não mais presente no espírito a verdadeira regra do comportamento. Esses 2 velhos não olhavam mais para o céu. O que significa isso? Virar as costas para Deus, rejeitar a Deus. Isso é um símbolo do pecado mortal. E aí, meus irmãos, o Senhor quer te dar a grande notícia. O mês que mais acontece em salvação de almas é esse mês que está se aproximando agora. É por isso que esse vídeo precisa ser divulgado. É por isso que você precisa, vamos levantar uma grande rede de salvação, porque o mês que mais deve ser intensamente vivenciado para salvar almas é esse mês de maio. O Padre Pio dizia: que bom, chegou o mês da linda mãezinha. O Padre Pio se alegrava muito, porque ele sabia que era o mês que mais iriam salvar almas. Já há séculos que a igreja considera o mês de maio o mês de Maria por excelência. Claro que tem o mês de outubro, que é o mês do Rosário. Claro que em todos os meses, é como o dia das mães, não é? A gente costuma dizer, todos os dias deve ser dia das mães, mas é preciso um dia em especial a gente dedicar mais a homenagem à nossa mãe terrena, pois o mês de maio é o mês de Maria, da linda mãezinha, como o Padre Pio dizia.
E o Papa Paulo VI dizia, é o tempo que nós recordamos da nossa infância, principalmente lá no hemisfério norte, que é primavera. Lá acaba a neve, lá acaba aquele frio e aquela morte que o inverno trouxe, e começa a despontar vida, começa os pássaros a aparecer, a cantar, começa as flores, o perfume das flores encher a todos os lugares. Lá na região onde Jesus viveu, era assim também no mês de maio. Por isso, o mês de Maria. E nesse mês, você vai ver quantos milagres o Senhor quer fazer. Olha só, o mês de maio também é chamado mês das graças, porque nesse mês são derramadas abundantes graças por intercessão da Virgem Maria. E esse mês produz muitos frutos espirituais. Olha só, graças de crescimento espiritual, renovação da vida interior, muitas conversões, graças físicas também, graças temporais, saúde, cura dos enfermos, libertações, trabalho, para o estudo, para o crescimento, para a família. Todas as graças estão abertas neste mês de maio. E eu quero contar para você um testemunho que nunca mais você vai esquecer, que vai ficar gravado no seu coração, porque eu, quando ouvi pela primeira vez, gravou no meu coração a ferro e fogo, como o mês de maio é poderoso para salvar pessoas pecadoras, obstinadas, parentes nossos que estão vivendo no pecado mortal, e a gente tem rezado e aquele coração duro não abre. Pois bem, ouve esse testemunho e veja como é importante você fazer o mês de maio intenso junto com a Virgem Maria. Ouça esse testemunho. Eu sei mais ou menos de cor, então não vou ler, mas uma senhora na cidade, ela foi visitar a cidade de Arnes porque estava desesperada e queria pedir consolo para o sacerdote santo que vivia lá, São João Maria Vianney, chamado cura d'Arnes. Arnes é o nome da cidade. Essa mulher estava desesperada, não encontrou o santo, mas foi para a igreja e começou a chorar, a chorar, a chorar. Por quê? O que tinha acontecido? O seu esposo tinha ido para uma ponte, ela era de uma outra cidade. Ele, que era um homem que estava longe de Deus, não praticava a religião, havia rejeitado a Deus, era indiferente, vivia só para as coisas dessa terra, e ela rezava pela sua conversão, rezava pela sua salvação, mas um belo dia ela recebe a notícia que a desgraça aconteceu. Aliás, a maior desgraça já tinha acontecido. Quando a pessoa está em pecado mortal, ela é, me desculpe a palavra, mas é assim que a igreja ensina, ela é uma desgraçada. Uma pessoa que está sem a graça de Deus, todos aqueles que estão em pecado mortal são desgraçados. Quando uma pessoa chegava para o Padre Pio para se confessar, e o Padre Pio sabia, Deus mostrava e revelava a ele, que aquela pessoa não estava arrependida, que estava em pecado mortal, Padre Pio gritava: seu desgraçado. Uma vez um homem que matou sua mãe foi lá ao encontro dele, ele gritou de longe: não entre na igreja, seu desgraçado, porque ele não estava ainda arrependido. Mas depois esse homem, profundamente arrependido, salvou sua alma numa boa confissão. Todo aquele que está em pecado mortal é desgraçado, mas este homem que já era desgraçado, estava em pecado mortal, ela teve a notícia que o seu marido se jogou, amarrou-se a uma pedra na sua perna, uma grande pedra, se jogou da ponte, e ali ele morreu. Essa mulher foi desesperada, sua única esperança era Cristo, era a sua igreja, e ela sabia da santidade de São João Maria Vianney. Ela foi àquela cidade de Arnes, entrou na igreja e chorava, chorava, chorava. O padre João, né, São João Maria Vianney, viu essa mulher. Quando ele a viu, ele nunca tinha visto antes, não sabia o que tinha acontecido, mas ele tinha o mesmo dom que o Padre Pio, Deus revelou a ele. E ele disse: mulher, não se desespere, porque o seu esposo se salvou. Reze muito pela alma dele, porque ele ficará no purgatório um bom tempo. Ele está no purgatório, mas ele se salvou. E essa mulher disse: não pode, ele se matou, meu padre.
Ele vivia longe de Deus e no fim de tudo ainda atentou contra a própria vida, que é um pecado mortal. Terminou a vida como Judas com um pecado mortal. Mas o santo disse a ela, uma revelação que o Espírito Santo deu a ele naquele momento: não, minha filha, ele não se condenou, porque entre a ponte e o rio foi o tempo em que ele teve para uma profunda conversão, um profundo arrependimento, enquanto ele estava caindo. Sabe por quê? Eu vou ler essa parte aqui para você. Sabe por que ele se salvou naquela hora? Ele está no purgatório e precisa rezar muito por ele. Entre o parapeito da ponte e o rio, ele teve tempo de se arrepender. Foi um segundo. Ele teve tempo de se arrepender. Sabe por quê? Foi Nossa Senhora que alcançou para ele esta graça. Lembre-se que no mês de maio, você fazia no seu quarto as orações, levava flores à Virgem Maria. Às vezes o seu marido, embora não sendo religioso, via você rezando e ele se unia à sua oração. E às vezes ele até colocava uma flor junto à imagem da Virgem Maria. E por causa disso, ele obteve o arrependimento e o extremo perdão dos seus pecados. Porque essa mulher viveu o mês de maio, honrando a Virgem Maria, entregando, consagrando a ela, consagrando sua família à Virgem Maria. Deus usou disso para que o seu esposo de longe visse aquilo e fosse tocado no coração. Pelo menos em alguns momentos, ele se dirigiu à Virgem Maria e pediu que ela ajudasse ele a sair daquela situação de trevas, de maldade, de pecado, de dureza. E algumas vezes até colocou flor naquele altar da Virgem Maria. Veja a importância. Você deve fazer um altar no mês de maio, colocar a Virgem Maria um jarro de flores, que você deve renovar, procurar renovar com frequência, na medida das suas possibilidades. Fazer um altarzinho para a Virgem Maria, nesse mês de maio, porque milagres, coisas extraordinárias vão acontecer na sua casa, se você vivenciar esse mês de uma maneira intensa, de uma maneira talvez diferente, como nunca você tenha vivenciado. Porque essa mulher vivenciou isso, o seu esposo foi salvo. Isso é lindo, meus irmãos. Teve um outro testemunho. Ele entrou em Paris, encontrando-se em Paris para estudar música, ele começou a se entregar a uma vida de farra, de jogos, de dissipação. E precisando de dinheiro para satisfazer as suas paixões carnais, ele acabou encontrando um emprego de tocador de órgão na igreja Santa Valéria, por todo o mês de maio. Olha só, esse jovem judeu foi para Paris para estudar música. Ele era um profissional da música. Ele estudava as sutilezas, a habilidade que ele tinha de tocar, de cantar. E por isso, ele queria satisfazer suas paixões. Ele começou a entrar numa vida de farra, precisava de dinheiro. E o emprego que Deus fez parar nas mãos dele, ele foi pago. O emprego dele foi tocar numa igreja chamada Santa Valéria durante o mês inteiro de maio. O que aconteceu? Nas primeiras vezes, esse jovem tocava com total indiferença, como um simples trabalhador. Mas sem querer, estando ali, ele tinha que escutar os sermões que se faziam sobre Nossa Senhora. E dia a dia escutando, o seu coração começou a se abrir, seu espírito começou a se perturbar e seu coração a comover-se. E no fim do mês de maio, ele pensou seriamente em se preparar para o batismo e se tornar católico. E não muito tempo depois se fez batizar naquela mesma igreja. E junto com o batismo recebeu o dom da vocação religiosa. Se transformou num religioso carmelitano e morreu em odor de santidade. Quantas graças não recebeu por causa daquele mês de maio, feito por acaso? Olha só, ele foi tocar na igreja. Ele estava caminhando para o inferno, vivendo na vida de pecado mortal. E por causa do mês de maio, que ele simplesmente foi fazer um emprego, um trabalho de tocar, a Virgem Maria roubou o coração dele para Jesus.
roubou de Satanás. E este homem, se apaixonando pela Virgem Maria, começou a adorar o seu Deus Jesus Cristo, se fez batizar, se fez carmelita, se fez santo. Hoje está no céu sorrindo para nós, intercedendo por nós, por causa de um mês de maio bem feito. Você está entendendo o que Deus está preparando para você? Você está entendendo que a sua família está em risco? E Deus está te dizendo: filho, filha, é a oportunidade para trazer a salvação à sua família. O Senhor está te dizendo que Ele preparou esse momento de graça para você. E olha só, hoje nós queremos começar um marco. Hoje nós queremos começar uma grande campanha. Como assim, irmão? Você lembra que no ano passado nós comemoramos 75 anos que o Brasil foi consagrado ao Imaculado Coração de Maria. Conforme o pedido de Nossa Senhora em Fátima, ela pediu que todas as pessoas se consagrassem ao coração dela, para a salvação das pessoas, mas que cada país se consagrasse ao coração de Maria, para que o país seja preservado da guerra, dos males, das pestes. Portugal obedeceu, e Portugal foi um dos poucos países que foram poupados da Segunda Guerra Mundial. Porque Portugal obedeceu, os bispos de Portugal consagraram aquela nação ao Imaculado Coração de Maria, obedecendo o pedido de Nossa Senhora em Fátima, e por isso Nossa Senhora interviu. Deus não permitiu que Portugal participasse do morticínio terrível que foi a Segunda Guerra Mundial. Assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, se eu não me engano, em 46, consagrou-se solenemente. Presidente, governadores, cardeais, consagraram-se ao Imaculado Coração de Maria. E nós comemoramos ano passado, foi uma festa linda. Foram mais de 100 mil pessoas só no YouTube, ao vivo. Foram bispos participando conosco, bispos de cada região do Brasil. Foi uma oportunidade belíssima. E nós queremos fazer parecido nesse mês de maio. Vamos renovar a consagração do nosso Brasil e das nossas famílias ao Imaculado Coração de Maria. Eu quero te lembrar da promessa que Nossa Senhora fez em Fátima. Eu quero te lembrar, você ouviu o ensinamento da igreja. Se uma pessoa morre em pecado mortal, ela vai para o inferno. Mas porque não há quem reze e se sacrifique? Porque se houver alguém como você para rezar pela sua família, na última hora, no último momento que seja, Deus dá uma graça extraordinária, uma nova chance, uma graça extra, para que essa pessoa não perca a sua salvação, como você viu nesse testemunho. Nossa Senhora prometeu em Fátima: quem abraçar a devoção ao meu Imaculado Coração, eu prometo a salvação. Quem abraçar essa devoção, você está ouvindo? Não sou eu que estou dizendo não, eu faço eco. Nossa Senhora disse e repetiu em Fátima, em outras aparições ela repetiu: quem abraçar essa devoção, eu prometo a salvação. Quem abraçar essa devoção, eu prometo a salvação. Nós vamos nos preparar o mês de maio todinho, será um mês de milagres, de graças, de empregos, de saúde, de conversões. E no final nós vamos consagrar solenemente ao Imaculado Coração de Maria. Você topa? Quem abraçar essa devoção, eu prometo a salvação. E claro que no decorrer a gente vai explicando, para você ter a devoção ao Coração de Maria, você ser consagrado ao Coração de Maria, você deve obedecer o pedido dela de rezar o rosário, deve se esforçar. Já estamos rezando, hoje foram mais de 80 mil só no YouTube, com o nosso irmão João da Cruz rezando o Santo Rosário. Vamos fazer crescer o rosário, vamos rezar juntos, fazer os 5 primeiros sábados do mês. No dia 7 de maio, será o primeiro sábado do mês. Se prepare, comungue nesse dia, se confesse, porque quem viver essa devoção, Nossa Senhora disse, eu prometo a salvação. Hoje eu estou dando só uma palhinha, mas se prepara, porque o mês de maio será uma grande campanha, será um momento de grande graça, e eu peço, esse vídeo vai ser cortado, e você vai compartilhar esse vídeo com muitas pessoas,
Você vai divulgar esse mês de maio que vai salvar muitas famílias, porque você vai compartilhar e vai chamar os seus irmãos para esse momento de graça, para esse momento de misericórdia. Só que mesmo antes do mês de maio, nós já estamos clamando à Mãe do Céu que interceda por nós. Mesmo antes do mês de maio, nós queremos entrar nesse clima de oração, nesse clima de adoração. E por isso chegou a hora, meu irmão, minha irmã. Nós vamos receber o Senhor na nossa casa. Chegou a hora de receber o Rei dos Reis. Chegou a hora do poderoso terço do combate. Nessa hora os infernos se estremecem. Nessa hora os infernos tremem de medo, porque se levanta um exército em oração, levantando suas mãos para o céu, recebendo Jesus eucarístico na sua casa. Os anjos agora se colocam em ordem de batalha para combater por você e pela sua família. Chegou a hora do poderoso terço do combate. E eu te convido agora de abrir o seu coração. Se possível, se coloca de joelhos ao menos nesse instante. Porque Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer reinar na sua casa. E nada melhor do que por meio da Virgem Maria. Jesus já está começando a salvar a sua família, porque você disse sim, porque você se abriu a ser esse canal de graça. E agora o Senhor entra na sua casa, na sua família, por meio do seu sim.